Um dos maiores desafios da liderança na atualidade é a gestão do tempo. E isso vale para a liderança tanto de um negócio, como liderança de times, liderança de pessoas e a própria liderança de si. Você com os seus projetos, os seus recursos e o seu tempo. Então, quando a gente olha para a gestão do tempo, uma das coisas que a gente precisa ter em mente com muita clareza é que a qualidade do seu tempo, ela é proporcional à qualidade da sua presença. Então esse é um ponto chave, um princípio, né? O quanto eu estou presente naquilo que eu estou fazendo agora. E aí quando a gente olha para isso, tem todo um arcabouço de conexão interna ligado à minha capacidade de cultivo de vida interior, de espiritualidade, de conexão interna comigo mesmo, né? Então isso é um dos pontos. Hoje a gente vai focar no outro ponto, que é uma dimensão de escolhas. Como eu escolho aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou priorizar, para que eu tenha resultados significativos, né? Que eu tenha os resultados que fazem sentido para o meu negócio, para a minha vida. Então aí a gente traz a abordagem do essencialismo como uma linha de condução desse pensamento. O essencialismo, ele traz uma premissa de que a gente não pode ficar fazendo tudo ao mesmo tempo e achar que aquilo vai trazer resultado. Então, enquanto o não essencialista acredita que é possível a busca indisciplinada por mais, o tempo todo mais, o essencialista percebe que menos, porém melhor, tem um resultado muito mais significativo. Então, dentro disso, a gente precisa fazer escolhas. Aí a gente tem 3 passos no caminho essencialista. O primeiro é explorar as possibilidades, as potencialidades, para ver onde vale a pena eu investir meu tempo e onde não vale a pena, onde não vai trazer um retorno de valor. E aí nessa exploração eu preciso ter clareza dos meus objetivos, clareza do meu propósito, clareza daquilo que importa para mim, né? Então essa questão do que tem importância, ela tem muito valor nesse primeiro ponto, porque senão não tem como eu valorar e discernir entre um projeto A, B ou C, aquilo que vai ser significativo. Então, por exemplo, numa empresa, qual é o nosso foco? O que está conectado ao nosso propósito, à nossa missão no mundo, né? Talvez um projeto seja excelente, mas para uma outra empresa, não está conectado àquilo que a gente está buscando de valor aqui, nesse lugar. E enquanto líder também, para a sua equipe, qual o papel do seu time na estrutura toda, né? Então, para o seu time, algumas coisas podem ter um grande valor que talvez um outro time tenha uma outra percepção. Então, eu preciso ter clareza, qual é a nossa missão aqui, o nosso papel, o nosso propósito. Esse é o primeiro ponto. E isso vale também para as escolhas individuais, né? Quando eu vou alinhar os meus objetivos pessoais com as minhas escolhas do dia a dia, de onde eu coloco energia e tempo. Então essa questão de que o tempo ele não é só o número de horas gastas, mas ele é uma energia que você coloca. Então quando a gente dispersa, tem até uma imagem do não essencialista, é uma imagem, uma bola com várias setinhas em volta, né? Despendendo energia para um lado e para o outro, gastando energia em tudo, e a pessoa chega ao final do dia exaurida, exausta e com a sensação de que não valeu a pena, não conseguiu, não realizou, não atingiu, não conquistou. E o essencialista, a imagem é uma mesma esfera, só que com uma seta apontando, né, para frente, para cima. Ou seja, eu canalizo a minha energia para aquilo que de fato vai trazer um resultado de valor significativo. Então, nesse campo do explorar, inclusive na nossa vida prática executiva, a gente precisa dar na rotina, na agenda, um espaço para essa exploração. Então tem executivos que trazem isso, por exemplo, o CEO do LinkedIn, uma prática dele é colocar 2 horas por dia, meia hora, distribuída em períodos de meia hora, né? Então 2 horas em 4 períodos de meia hora, simplesmente a agenda livre para refletir, para poder pensar sobre aquilo que aconteceu na reunião anterior, para ter uma expansão da mente, às vezes ler sobre outras coisas, enfim, ampliar e não ficar com aquela agenda tomada, onde não tem espaço nem para respirar e fica só na fase ação. Tem universidades também que tem um projeto de Stanford que eu acho muito bacana, que eles têm uma cabine preta, onde as pessoas vão para lá sem computador, sem celular, simplesmente para ter ideias, né? Ou uma pessoa sozinha, ou um grupo para trocar ideia, para interagir, mas de uma maneira muito mais livre. Então olha que simbólico, um espaço físico para onde eu vou livre de outras coisas para poder deixar minha mente se expandir, né? E ter essa oxigenação. Então a gente criar estrategicamente espaços de tempo e de lugar que nos permitem se explorar, ele é muito rico, porque eu saio da minha pequena visão de tarefeira e amplio o meu olhar para um olhar muito mais estratégico, visionário, que
cria novas possibilidades. E aí depois do explorar, a gente entra na questão do eliminar, porque isso é fundamental. A gente sempre vai ter várias possibilidades de uso do nosso tempo, né? E quando eu entendo que eu preciso eliminar aquilo que não está alinhado com o meu propósito, eliminar aquilo que é distração, aquilo que está só consumindo meu tempo e minha energia, tipo, cortar fora, eu vou tirando aquilo que está atrapalhando o meu processo. E aí eu consigo estar inteiro usando o meu tempo de uma maneira que de fato vai fazer sentido. Então, quando a gente fala disso, a gente entra na questão dos ladrões do tempo, né? Quais são hoje os ladrões do seu tempo? O que tem roubado a tua atenção? O que tem te desviado do teu objetivo, do teu foco? O que tem te distraído no dia a dia? E aí, claro, entram fatores como as mídias sociais, que muitas vezes a pessoa entra numa coisa, aquilo já puxa para outra, puxa para outra. Quando vê, ela já gastou literalmente horas do seu tempo fazendo algo que não está conectado com o seu objetivo, não é prioridade. Outra questão que aparece muito nos nossos workshops é a questão do excesso de reuniões. Reunião, uma reunião para falar da outra reunião que leva para uma terceira reunião. E a gente não resolve nada. Então, essa questão de perceber isso, de ver, bom, como nós podemos ser mais práticos, objetivos nas nossas reuniões, talvez tendo uma clareza de pauta e conduzindo isso de uma maneira assertiva que vai gerar uma concretude depois, né? E vai usar o nosso tempo de uma maneira saudável. E aí a gente tem outros mecanismos, e aí varia muito de pessoa para pessoa, né? Onde eu estou, de repente, gastando a minha energia. E aí a gente consegue, tendo clareza disso, realmente cortar. Às vezes até o excesso de eventos sociais. Muitas pessoas gastam tempo, assim, despendem energia, estando em tudo que é convidado. Será que todos os convites, de fato, são relevantes? Ou eu preciso ter o meu próprio filtro e entender, não, isso aqui faz sentido eu estar. Isso aqui não é para mim, ou não é agora, não é minha prioridade, né? Lembrando que tempo e energia andam juntos. E aí sim eu consigo escolher e estar presente onde eu devo estar presente, e quando eu estiver, eu esteja inteiro, me relacionando com aquelas pessoas, conversando, tendo trocas, né? E aí sim vai valer a pena. Eu chego no final do dia, quando eu tenho essa postura, realizado em paz, porque tudo que eu fiz teve sentido e valeu a pena. E aí o terceiro ponto, né? Então a gente passou pelo explorar, passou pelo eliminar, e agora a gente está no executar. Beleza, já tirei os excessos, agora eu vou executar aquilo que está conectado às minhas prioridades, aquilo que de fato vai me trazer um resultado alinhado com o que eu me proponho fazer nesse momento de vida, no meu contexto atual. E aí, nesse executar, eu tenho essa questão também de eu não me tornar uma pessoa muito movida por tarefas, por ações, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não, calma, eu preciso entender qual é o impacto dessa ação no todo, para ver qual tem mais importância, né? Para que gerar de repente, porque talvez eu deixar de fazer algo pode não impactar muito, mas se eu deixar de fazer algo que de fato tenha um valor muito grande para o meu objetivo, para o meu negócio, por exemplo, aquilo pode ser uma perda de dinheiro, inclusive, muito grande. Então, quando as pessoas saem dessa dimensão das tarefas e olham para a sua agenda com uma amplitude maior, conectada aos objetivos, à estratégia, e aí sim alocar o tempo, os esforços dentro daquilo que de fato vai impactar mais significativamente, a gente consegue organizar a ponto de deixar talvez para uma outra semana aquilo que não está cabendo nessa semana, mas que não é tão relevante. Então entra aqui o nível de importância de fato, né? Não só o de urgência, porque muitas vezes as pessoas estão movidas só pela urgência. E quando as coisas se tornaram urgentes, geralmente é porque elas já foram importantes e foram negligenciadas, ou a gente não deu a devida atenção, até por falta de tempo, né? É uma roda viva, e daí elas acabaram se tornando urgentes. Então, quando eu consigo ter essa postura, é uma postura autocondutora, é eu e mim mesmo, entendendo as prioridades, entendendo aquilo que mais soma, mais agrega, eu consigo estar atuando a maior parte do tempo naquilo que é importante e que ainda não é urgente. Né? É claro que sempre vão surgir imprevistos, sempre vai ter situações onde eu vou sim ter que lidar com a urgência, mas isso vai ser uma parte menor do meu tempo, e não a maior parte da correria, porque eu estou no automático e estou indo como a vida me leva, né? Então resgatar essa postura de autocondução, de escolha, de clareza é fundamental, tanto para o sucesso do líder, do time, da empresa, como também para o cultivo de uma vida emocionalmente saudável, com paz, né, com equilíbrio emocional. Então esse é o convite para que você possa refletir dentro do uso do seu tempo, como você está de fato
considerando os fatores que valem a pena, explorando as possibilidades, tendo clareza de propósito para poder conectar e dizer sim para aquilo que vale a pena e dizer não para aquilo que não vale a pena. Esse é o grande poder dessa visão do essencialismo, que é você exercer o poder de escolha. Sim, sim, não, não. Então, o que eu digo sim, eu estou inteiro. O que eu digo não, eu também recuso, com uma leveza interna de que faz sentido aquele não que eu dei. Porque todo não implica um sim. E todo sim implica um não. Então, essa minha escolha precisa ser muito consciente, muito clara. E aí eu posso andar usando o tempo que a gente tem 24 horas por dia, todo mundo, mas vendo que esse tempo, ele é suficiente. Ele é rico, porque ele está conectado com aquilo que eu quero fazer e que vai gerar um resultado que vai me gerar uma satisfação imensa, né? Não só para mim, mas para as pessoas que estão comigo, seja no meu time, na minha empresa ou na própria sociedade, né? Olhando para uma visão mais ampla de contribuição que eu dou pelo uso do meu tempo. Então, o convite é fazer essa reflexão e, de fato, registrar, né? Onde eu posso eliminar, ter cortes, para poder liberar minha energia e meu tempo para aquilo que interessa e eu sentir uma realização muito maior.